Aqui é Lúcido Divagante. Hoje eu quero falar sobre esse assunto que todo mundo está comentando, que é a redução da escala 6x1. Engraçado que todos os vídeos que eu vi sobre, ou qualquer que seja o post que as pessoas estão comentando livremente as suas opiniões, me faz entender o porquê um cara que, estando condenado, hoje ele é o chefe da nação. Ele realmente foi escolhido por esse tipo de gente. Eu vejo muita gente argumentando que, olha, não tem como o trabalhador negociar com o patrão, é impossível no Brasil, a gente trabalha demais e reduzir um dia, né, vai ser melhor pra gente e blá blá blá, porque o salário é muito pouco. O que as pessoas não percebem é que elas estão reclamando de um sintoma. Eu vou até ler aqui um comentário. Esse aqui eu acho que estava no Instagram. E alguém comenta assim: você acha que um supermercado que abre 12 horas durante um dia vai mesmo fechar suas portas mais cedo ou deixar de abrir por conta da diminuição da carga horária de trabalhador? Vai gerar mais empregos, vão ter que contratar mais. Aí o rapaz aqui, né, o Rafael Lima, do Ideias Radicais, responde: e esses novos salários serão pagos como? E aí alguém vem aqui na sequência e diz: talvez com os lucros milionários do mercado? Ele faz uma pergunta. Então, esse é o ponto. Nunca se esqueça, esse é o resultado de décadas de doutrinação a favor da caça aos empresários, da demonização de quem produz. Olha a cabeça desse bostileiro médio. Os lucros milionários dos mercados. A realidade é que a imensa maioria dos mercados são micro e pequenas empresas, arrimo de família de pessoas tão trabalhadoras e tão sofridas quanto qualquer outro trabalhador. Deixa eu só explicar porque isso é um sintoma, né? A questão do trabalho 6x1. Quando as pessoas reclamam da escala 6x1, porque elas ganham muito pouco para trabalhar 6 dias e descansar 1, e elas querem mais regulação, né, do Estado em cima disso, elas não entendem que isso vai encarecer o trabalho. O problema, né, como eu disse, isso é apenas um sintoma, esse ganhar pouco e trabalhar demais, é um sintoma de um câncer chamado Estado. O problema é que a gente não tem, por exemplo, livre mercado. A partir do momento que o chimpanzil tivesse livre mercado, teríamos mais empresas interessadas em investir aqui. Mais empresas abrindo novos negócios geraria mais emprego. Mais empregos disputariam por mais funcionários. Logo, a demanda de trabalho seria maior que a demanda de mão de obra. E os salários, obviamente, seriam maiores. Outro ponto é que, por exemplo, antes do governo do amor começar a fazer, né, a taxa das blusinhas, por que todo mundo estava comprando mercadoria da China? Porque lá a produtividade é muito maior. E isso é mais um porém da questão salarial aqui. Como o brasileiro não tem uma boa formação, ele produz muito menos. O brasileiro de uma forma geral. Logo, o salário vai ser sempre menor, porque as pessoas recebem pelo que elas produzem. E o que acontece com uma empresa que produz muito? Ela consegue ter um valor menor. Então, quando, né, o nosso querido governante do amor resolveu aumentar as taxas, os impostos, ninguém falou nada. Ninguém reclamou, ninguém fez manifestação, todo mundo aceitou quieto como um cordeirinho. E esse é o problema. O bostileiro foi doutrinado a aceitar cada vez mais uma madeira mais grossa em seu orifício.
Se tivéssemos menos impostos, teríamos mais poder de compra, teríamos incentivos para mais empresas, mais trabalho, mais oferta de emprego. E logo, com maior oferta de emprego, os salários seriam maiores. Porque uma vez que quem empreende paga menos imposto, ele consegue pagar mais salário. Na verdade, não é o empresário malvado, é o Estado. O problema é o governo. As pessoas estão pedindo cada vez por mais governo, e elas não entendem que o governo é o câncer em metástase. Então, se a carga tributária para quem emprega fosse menor, ele conseguiria colocar mais trabalhadores. É isso que as pessoas não estão entendendo. Por exemplo, é muito comum algumas pessoas trocarem de emprego, né? Que todo mundo quer é um emprego que pague mais. Só que muitas vezes, naquele emprego novo, ela está fazendo a função de 2, 3 pessoas. Por quê? Quem contrata paga uma carga tributária tão grande para o Estado que ele não consegue contratar mais pessoas. Ele está refém do Estado porque ele paga muito imposto. E esse é o problema do brasileiro, de não enxergar essa questão dos impostos cada vez mais altos e a diminuição do nosso poder de compra. O bostileiro não percebe que, por exemplo, aqui em Chimpanzil, uma pessoa com salário mínimo não consegue comprar um carro popular. Ou se vai comprar, ela não deixa, não vou pagar conta nenhuma, não vou pagar aluguel, não vou pagar nada. Se ela vai financiar um carro popular, um Kwid, que é um carro muito dos boquetas, custa 76 mil reais. Ao passo que, por exemplo, nos Estados Unidos, o salário mínimo lá é 2 mil dólares e a pessoa consegue comprar um Camaro. Carros no Brasil que são vendidos por 500, 600 mil reais, nos Estados Unidos são vendidos por 30, 40 mil dólares. Enquanto que, no Brasil, se uma pessoa quiser ter um iPhone, por exemplo, ela vai ter que trabalhar 3 anos para poder pagar um iPhone. 3 anos ela vai ter que trabalhar para conseguir financiar um iPhone. Enquanto que, nos Estados Unidos, a pessoa consegue trabalhar 3 semanas para pagar um iPhone, com salário mínimo. E aqui eu estou falando de poder de compra, não estou falando de conversão, quanto que vale o dólar em relação ao real. Eu estou falando do dinheiro que você recebe num país e quanto do seu dinheiro você pode gastar com aquele bem ou produto. Então, quando as pessoas reclamam da escala 6x1 e elas querem que o Estado faça outra intervenção no trabalho, na CLT, o que ela não está entendendo é que ela está aumentando o custo do trabalho. Então, o que ela levava 6 dias para fazer, agora ela vai ter que fazer em 5. Porque muitas dessas pequenas empresas elas não vão conseguir colocar mais pessoas. Agora, me diz uma coisa. Vamos fazer aqui um exercício de raciocínio. Se você é um empreendedor, você resolveu comprar qualquer coisinha aí por 1 para vender por 2. E você abriu sua lojinha e você quer pessoas trabalhando para você, você quer que essas pessoas trabalhem felizes, certo? Então você quer pagar um salário justo para elas. Só que você vai pagar imposto nesse produto que você comprou, você vai pagar imposto na energia, você vai pagar imposto, você vai pagar do imóvel, né? Imposto do imóvel, você vai pagar aluguel. Fora que para você contratar essa pessoa, para você pagar o salário dela, você vai ter que depositar mais 60% desse valor de FGTS, você vai ter que já fazer um caixa para pagar para ele o 13º, você também vai ter que fazer um caixa para pagar para esse cara, para essas pessoas, no caso, férias remuneradas e todo esse monte de direito que eles têm. E isso não é ruim, não é errado, mas o que eu quero dizer é que o governo já te cobra tanto que você já paga tanto por tudo isso que aí vai ficando cada vez mais pesado e toda vez que você precisar
contratar mais uma pessoa, você já sabe que essa pessoa vai custar para você ali o valor de 2,5 pessoas. Então ela tem que trabalhar 2,5 pessoas para valer o que você está pagando para ela. E é isso que ninguém percebe. Que, na verdade, o grande problema é o Estado. Em outros países, assim que você visita outros países, você nota que eles têm muito mais marcas de carro, por exemplo. Por quê? É um mercado mais aberto. Eles têm mais lojas, eles têm mais produtos, e aí você percebe que, de acordo com o que ganha ali dentro daquele país aquelas pessoas, o dinheiro que elas pagam pelos bens e pelos serviços é pequeno. É o seu real que não vale nada lá no país estrangeiro. E dentro do nosso país a gente tem poucas marcas de carro. Inclusive a Ford até foi embora, virou uma marca importada, porque a carga tributária aqui para as empresas de carros era muito grande. E a gente não precisa ir muito longe. É fácil você encontrar vídeos no YouTube da galera comparando carros que são fabricados no Brasil e revendidos na Argentina, por exemplo, por 1/3 do preço. Porque no Brasil fica muito mais caro por conta da carga tributária. Ou carros, sei lá, que são fabricados tanto aqui quanto no México, e no México, sei lá, também é 1/3 do valor ou metade do valor, não sei. E no Brasil tudo é mais caro, por conta dessa ganância dos políticos. Não importa se é o Molusco ou se é o capitão do povo, nenhum deles reduziu significantemente os impostos. É óbvio, né, que a gente acaba tendo que escolher sempre pelo menos pior, porque tem aquele que gosta muito mais de imposto, e a gente está percebendo o caminho que o Bostil está trilhando agora, com toda essa carga tributária cada vez mais elevada. Voltando ao assunto, né, do 6 por 1, e a reclamação de todo mundo que é, não, eu trabalho 6 dias por semana e eu tô ganhando só essa merrequinha e aí eu fico muito cansado, então se eu trabalhar só 5 dias por semana, eu vou ter 2 dias para descansar e aí vou ganhar a mesma coisa. Bem, isso corrobora com uma coisa que eu sempre falo, né, que o brasileiro ele tá muito mais interessado em ter emprego do que ter trabalho. E até porque isso acabou virando um ciclo, né? As pessoas foram condicionadas a pensar dessa forma. Não, eu preciso ter um lugar para eu bater cartão das 8 às 5 e pegar meu salarinho no final do mês. A pessoa não tem nem noção do que ela tá fazendo, ela não se importa com o que ela tá fazendo. Ela só quer o salarinho dela no final do mês. Mas, digamos que, num cenário utópico, o empregador consegue pagar um salário justo para a pessoa. E a pessoa ela começa a ganhar por produção, certo? Então o que ela produz, ela ganha. Você não acha que, com certeza, existiriam pessoas que não se importariam com a escala 6 por 1, ou outras iriam até querer trabalhar de domingo a domingo só para receber esse salário maior? Ou então ela teria, sei lá, uma bonificação, trabalhou mais, produziu mais, ganha mais. O brasileiro ele seria totalmente superproducente, justamente pelo fato do incentivo, porque o melhor elogio para o ser humano é o dinheiro. Então, se você trabalha e recebe pelo que você faz, né, num mundo utópico, ninguém se importaria de trabalhar, sei lá, talvez 10, 12, 18 horas por dia, recebendo pelo que ele está produzindo. Mas não é o que acontece no Brasil. O que acontece no Brasil é sempre a mão pesada do Estado em cima de tudo. Você paga imposto sobre tudo que você consome, sobre tudo que você produz. Assim, o empregador também acaba pagando um monte de imposto. No caso, esse tumor que é o Estado e que está cada vez maior, crescendo, é o que está consumindo tudo, e aí as pessoas acabam discutindo escala 6 por 1, sendo que o problema maior não é a escala 6 por 1. A escala 6 por 1 é um sintoma de uma doença muito grave que está cada vez mais se alastrando. As pessoas deveriam se juntar para protestar contra impostos, pela diminuição da carga tributária. Estamos cada vez mais sendo sufocados, estamos sendo empobrecidos propositalmente, porque uma vez que somos pobres e dependentes do Estado, mais controle ele tem. Um exemplo também nessa mesma semana, a gente está tendo aí muita alta do Bitcoin. O Bitcoin passou a máxima histórica depois da eleição do laranjão lá, o laranja malvadão dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia,
de como o nosso dinheiro está derretendo em março desse ano, quando o Bitcoin bateu 73 mil dólares. Aqui em Banânia, ele custava 330 mil reais. Quando foi outubro, que ele bateu de novo 73 mil dólares, já estava em 420 mil reais. Foram 90 mil reais em 7 meses de diferença de um valor para o outro. Isso quer dizer que o nosso poder de compra está cada vez menor. Quer dizer que o nosso dinheiro está valendo cada vez menos. Então, não importa se você trabalhar a escala 5x2, 6x1, 3x3, não importa a escala, você vai comprar cada vez menos com seu salário. E você vai ter que trabalhar cada vez mais, porque quem emprega não está conseguindo empregar pessoas suficientes. Ah, mas é que as pessoas precisam sustentar suas casas, pagar suas contas, então eles aceitam qualquer coisinha e blá blá blá, bli bli bli. Justamente pelo fato de termos um Estado que não privilegia o livre mercado. Quer dizer, não existe livre mercado no Brasil. Ponto. Ah, mas e esse monte de empresa e o capitalismo selvagem? Não. O que existe no Brasil é capitalismo de compadrio, que só são beneficiados aqueles que são os amigos do rei. Inclusive, temos também a polêmica do Drex, que é o real digital. Quem fala sobre o Drex, quem está lá dando as informações e dizendo os benefícios e tudo mais, é o CEO do Itaú. Não é nenhum político, não é nenhum ministro, é o CEO do Itaú. E o Itaú é um banco grandão. É uma empresa privada que, obviamente, é amiga do rei. São empresas desse tamanho que elas vão lá e pedem um monte de regulamentação e imposto e tudo mais, porque eles já são tão grandes que o dinheiro que eles repassam para o governo não afeta eles. E isso afasta a concorrência. Entenderam a diferença? Então, se fosse um capitalismo de livre mercado, qualquer um poderia montar uma empresa nova e crescer. Mas, como a gente não tem livre mercado, as grandes empresas vão cada vez pedindo mais imposto, mais regulação, e o Estado adora isso. E eles podem comprar champanhe, lagosta e rir do povo e tudo mais. 35 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico, mas um político ser lembrado de que ele não é magro foi motivo de prisão para um influencer maluco, maconheiro que não mora mais no Brasil. Então, olha o que a gente está percorrendo nesse chimpanzil maluco. E é por isso que a gente vive num zoológico. Eu espero que eu tenha sido claro na mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.